Bom dia, a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Esta palavra causa incômodo em muita gente. E muita gente que levanta a bandeira como cristão não concorda com isso. Agora, a gente precisa examinar com cuidado a palavra do Senhor e ver que, na verdade, isso daqui não se trata de um pensamento de Pedro, próprio dele. Não, isso aqui é palavra do Senhor. Pedro está transmitindo um mandamento aos servos. Naquela época, a servidão era algo costumeiro. E o que é que acontece? Os servos de Deus, aqueles que estavam sendo alcançados pela misericórdia do Senhor, transformados por Jesus, mesmo estando na condição de escravos, de servos, eles deveriam dar bom testemunho da sua fé. E a forma como eles deveriam dar bom testemunho era sendo submissos aos seus senhores terrenos. Porque, ao fazerem isso, eles estavam demonstrando que, antes de tudo, eram servos de Deus. Veja bem, em qualquer que seja a época, seja esta de servidão ou seja esta de liberdade, temos que entender que os servos de Deus precisam se submeter à vontade do Senhor e dar bom exemplo na sociedade onde vivem. É muito difícil conciliar o pensamento cristão com pensamentos esquerdistas, com pensamentos subversivos, com pensamentos da sociedade que é rebelde e não reconhece a Deus. Os servos de Deus têm um pensamento diferente. Nós precisamos entender que, antes de tudo, servimos ao Senhor. A nossa submissão é a Ele, não é às pessoas. Quando nós entendemos que servimos ao Senhor, que Ele é quem manda em nossa vida, as coisas ao nosso redor se tornam pouco relevantes. Então, na verdade, nós vamos entender que o nosso foco não é nesse mundo, o nosso foco é no porvir. E à medida que nós somos exemplos nesse mundo, nós também atraímos outras vidas para Deus. Que nós possamos refletir sobre isso e principalmente nos dias em que estamos vivendo, de uma sociedade cada vez mais afastada dos princípios de Deus. Como servos do Senhor, precisamos estar observando a palavra a cada dia e nos submetendo inteiramente à vontade dele, para a glória dele e também para crescimento do reino de Deus. Deus abençoe a todos e tenham um dia maravilhoso.